As entidades anjos ou daimons se ofendem se o praticante pedir para que elas o ensinem? Já não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de pergunta, né, se anjos, daimons ou qualquer das entidades aí da alta magia, elas se ofendem caso o magista pergunte alguma coisa ou queira que essa entidade o ensine. E uma coisa que eu devo falar é que se tem uma coisa que as entidades, seja anjo, seja daimon, não vão se ofender em você fazer, é você pedir por conhecimento. Porque numa era onde todo mundo quer resultado fácil através da magia, onde todo mundo torra a paciência de anjo, torra a paciência de daimon pedindo as coisas de mão beijada, se você, magista, se coloca dentro de um círculo mágico e assume esse papel mais humilde de querer aprender a resolver os problemas por conta própria, ou querer, às vezes não é nem uma questão de problemas, às vezes você quer só adquirir conhecimento, né, pela vontade real, pela vontade pura de adquirir conhecimento, sabedoria. Isso é uma coisa que hoje em dia poucos fazem. Então, deixem essa insegurança de lado quanto a essa questão de pedir para que anjos ou daimons ensinem vocês. Eu tenho certeza que eles vão ficar, como é que eu posso dizer, eles vão gostar, eles até preferem que você peça para que eles ensinem as coisas. Porque a maioria hoje em dia, convenhamos, vai atrás de resultado fácil, ou quer tudo de mão beijada. Ou acha que daimon, acha que anjo é seu empregado, né, que vai fazer tudo por ele. E poucos têm essa postura de assumir, né, os problemas da própria vida e quererem resolver isso pelas próprias mãos com o auxílio ou com o conhecimento, né, com o ensinamento que um anjo ou com um daimon ele te provém. É claro que, convenhamos, tem certas coisas que não dependem só da gente, tem coisas em que nós seres humanos estamos limitados e às vezes a gente vai precisar de um empurrãozinho do outro lado, certo? Mas de um modo geral tem muita coisa que a gente pode resolver na nossa própria vida simplesmente obtendo conhecimento, obtendo sabedoria. Então, ao invés de pedir para que o anjo ou para que o daimon resolva o teu problema, experimenta pedir para que ele te ensine a você mesmo resolver o seu problema. Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai dar continuidade naquele nosso quadro de perguntas e respostas. Se você é novo aqui pelo canal, saiba que de vez em quando eu abro lá no meu Instagram, nos stories, um box de perguntas e onde, né, vocês estão aí enviando algumas perguntas para mim e também algumas sugestões de vídeos. Então, caso a sua pergunta não seja respondida aqui nesses quadros de pergunta e resposta, saiba que é porque eu achei que a sua pergunta ela merece um tratamento especial, né, um vídeo especial para aquilo. Então eu estou anotando aqui, eu recebi essa semana passada na verdade, quando eu abri o box de perguntas, eu recebi de vocês aqui várias indicações, né, várias ideias aqui para vídeos. Eu quero trazer essas novas ideias e, enfim, fazer novos vídeos, né, com base na sugestão de vocês. Mas teve aqui algumas perguntas bastante interessantes que vocês trouxeram na semana passada e eu vou tentar responder aqui algumas perguntas na semana que vem. Caso não der para responder todas aqui hoje, eu respondo na semana que vem. Beleza? Pergunta que na verdade eu sempre recebo e que na semana passada, quando eu abri esse box de perguntas aqui, eu recebi duas perguntas do gênero. Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais, porque é uma coisa que sempre que alguém, por exemplo, entra nas minhas turmas de mentoria, ou começa nos meus cursos, eu sempre acabo recebendo algum tipo de pergunta do gênero. Então eu já quero deixar, né, claro aqui no YouTube e tudo mais, para que talvez, acredito eu, né, que vai ter mais pessoas que têm essa mesma dúvida, então talvez ajude de alguma forma vocês a entenderem como é. A dúvida seria, né, eu recebi duas perguntas do gênero aqui na semana passada. Como que funciona conciliar a magia angelical com a magia luciferiana, né? Como que é para um luciferiano trabalhar com a magia angelical? Dá para fazer isso? Né? Alguém que evoca Lúcifer consegue lidar, né, com magia angelical? E a resposta para isso é sim. O primeiro ponto que a gente tem que analisar, pessoal, é que é o seguinte: você evocar ou trabalhar com Lúcifer não quer dizer que você está adorando ele. E não quer dizer também que você está de alguma forma considerando Lúcifer como sendo a força criadora do universo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o mínimo do mínimo que você precisa em questão de cosmovisão para praticar magia angelical é você acreditar numa força criadora onipotente, onipresente e onisciente.
O nome que você dá a essa força criadora, bom, isso é uma coisa muito variável, né? Porque diferentes religiões vão colocar diferentes nomes e diferentes caracterizações, né, para a força criadora. Na magia, né, de tritêmios, na magia cerimonial ocidental, normalmente, né, traz esses aspectos mais judaico-cristãos, principalmente a linha salomônica, onde a força criadora ela é denominada de Tetragrammaton, ou Adonai, que também é um título, né, da linha mais hebraica. Então, você não precisa ser um religioso, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos de magia angelical, você não precisa ser um religioso católico, muito menos um religioso judeu, para praticar magia angélica. Você apenas tem que entender que as religiões estudaram esses seres que são os anjos, certo? E que os anjos atendem, os anjos eles são mensageiros da força criadora. E aí cada religião obviamente vai colocar o seu rótulo em cima da força criadora. O catolicismo vai colocar da forma dele, o judaísmo vai colocar da forma deles, e por aí vai. Então esse é o mínimo. Para você trabalhar com magia angelical, você precisa ter uma cosmovisão que parta, né, de que existe uma força criadora única, onipresente, onisciente, onipotente. O nome que é dado a essa força criadora não importa no final das contas. Os anjos são mensageiros dessa força criadora onipresente, onipotente e onisciente, ok? E aí vem a questão do luciferianismo. A pessoa trabalhar com Lúcifer é uma coisa que não necessariamente implica em ela adorar Lúcifer. Trabalhar e adorar são coisas diferentes. Então se o cara só evoca, eu conheço algumas pessoas que evocam Lúcifer e trabalham com anjos, trabalham com outros espíritos normalmente. Por quê? Porque existe uma forma de conciliar a cosmovisão da pessoa. Você precisa entender que Lúcifer, beleza, é o imperador do inferno e tudo mais, e eu não vou entrar aqui em delongas, em debater qual que seria a origem de Lúcifer e tudo mais, porque isso é um longo assunto, e eu particularmente não entendo muito de luciferianismo, então não tenho propriedade para falar a respeito, mas eu sei que você evocar é diferente de você adorar. Você está lá evocando um espírito da Goetia, não é muito diferente de você evocar Lúcifer, por exemplo. Só que daí você tem que ter em mente que para conseguir conciliar, né, a prática de magia com Lúcifer e a prática de magia angelical, é que Lúcifer é apenas mais uma das entidades presentes no nosso universo inteiro. E os anjos eles servem a Tetragrammaton. E Tetragrammaton, que inclusive foi uma das perguntas que eu também recebi, eu já quero falar sobre isso, Tetragrammaton é uma designação para a força criadora. Então a gente tem a mania, na verdade as religiões como um todo têm a mania de personificar, né, a força criadora. Mas elas personificam porque, enfim, em tempos antigos era mais fácil você explicar para uma pessoa leiga, de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, que o Criador é como se fosse, né, uma pessoa que está lá em cima, vigiando todo mundo e ditando as regras. Então era muito mais fácil personificar para, enfim, ficar mais simples, né, dos antigos entenderem. Mas a gente tem que ter em mente que quando a gente se refere a Deus, pelo menos essa é a minha visão, né? Não sei se vocês compartilham da mesma opinião, mas eu quando me refiro a Tetragrammaton, eu estou me referindo à força do universo inteiro. E é essa força a quem os anjos regem. Por isso que não tem conflito de ideais você trabalhar com Lúcifer e trabalhar com anjos, porque os anjos servem à força criadora. A não ser que, se você partir, aí vem aí um ponto. Por exemplo, se você adora, se você louva a Lúcifer, e você de alguma forma acredita que ele é o ser que rege o universo, ou que ele é um ser onipresente, onipotente, onisciente, ou que ele, enfim, de alguma forma merece o título de criador ou regente do universo, somente nessa hipótese haveria um conflito. Não um conflito de energia, mas um conflito de cosmovisão, um conflito mental do próprio praticante. Então, se o praticante está ali dentro do círculo mágico, né, de magia angelical, ele está conjurando anjos, e ele acredita que Lúcifer é o verdadeiro Deus, e aí dentro do círculo angelical ele está lá, né, chamando os anjos através dos nomes de Adonai, de Elohim. Isso vai gerar nele um conflito mental. Então é necessário somente que a pessoa que pratica esteja bem conciliada em gerenciar suas próprias cosmosvisões, né, as diferentes maneiras de enxergar o universo. E então é somente isso. Em termos energéticos não vai ter nenhum conflito, pelo menos na prática eu verifiquei isso. Como eu disse, você trabalhar com Lúcifer e trabalhar com algum outro Daimon, algum outro rei da Goetia, por exemplo, não tem muita diferença no fim das contas. É uma vibração semelhante, é uma vibração mais terrena, clifótica.
E se não dá problema trabalhar com Anjo e Daimon, também não vai dar problema trabalhar com Anjo e Lúcifer, mas você só precisa se ater à questão da cosmovisão. Então, se a pessoa não é muito fã de Adonai, não é muito fã de Tetragrammaton e não consegue sentir nenhum tipo de ressonância ou conciliar, né, a sua crença de luciferianismo com essa questão mais judaico-cristã, aí vai dar um conflito, mas novamente não é um conflito de energias da prática mágica em si. É perfeitamente tranquilo você praticar diferentes sistemas de magia com diferentes entidades e diferentes vibrações, desde que, claro, você não misture as coisas. Cada ritualística com seus materiais, cada ritualística com sua liturgia, orações e tudo mais. O conflito real que pode ocorrer é na mente, né, no magista em si. Porque se o magista não acreditar, se o magista não tiver um mínimo de fé ou compreensão, né, daquelas chaves de poder, daqueles nomes que estão sendo proferidos ali, o ritual ele não surte muito efeito no final das contas. Então é necessário criar uma espécie de conexão. Novamente, eu pratico magia angelical há muito tempo, eu vivo para isso, eu ensino isso, é a minha missão. E eu não me considero um cara religioso, eu não tenho, sabe, muita fixação em dogmas religiosos. Eu respeito o judaísmo, respeito o cristianismo, sabe? Quando eu estou ali dentro do círculo mágico, eu realmente tento me conectar nessa egrégora, mas eu não concordo com uma série de coisas do cristianismo, eu não concordo com uma série de coisas do judaísmo, eu não sou obrigado a me tornar um religioso, né? Como dizia Franz Bardon, o mago cria a própria religião, o mago absorve um pouquinho de cada uma das religiões, né, e cria a sua própria visão de mundo. Então você criar uma visão de mundo onde você entender, por exemplo, que existe uma força criadora onipresente e onipotente e todo o restante são apenas, sabe, parte de um todo maior, são apenas, né, outras entidades, você consegue conciliar tudo sem problema. Então dá sim para um luciferiano ou para quem evoca Lúcifer trabalhar com anjos, normalmente, sem conflito de energia pelo menos, né, sem conflito da parte mágica em si. O conflito que pode ocorrer é na mente da pessoa em si. A pessoa tem que estar, sabe, com a mente muito clarificada em relação a no que ela acredita. Se ela acredita que existe uma força onipresente, onipotente, onisciente, e que dentro dessa força toda, né, universal, existe Lúcifer, que é o imperador do inferno, que é, né, um dos vários e vários e vários seres presentes no nosso universo. Pegando aqui o gancho, antes eu tinha falado sobre o Tetragrammaton, eu recebi uma dessas perguntas, né, sobre, para mim, o que significa, o que é de fato o Tetragrammaton. Para mim, Tetragrammaton é um conceito que define a força criadora. Basicamente isso. Então nós temos vários conceitos, eu estava falando antes, né, que cada religião, cada cultura, cada civilização, ela vai pôr um nome ou ela vai personificar de alguma forma a força criadora. Então, por exemplo, para os hindus, a força criadora é o Om, né, que é o som primordial, ok? Que criou, né, tudo, criou o universo. E dentro da magia cerimonial ocidental nós temos o conceito de Tetragrammaton, que é basicamente também a força criadora, a manifestação da luz primordial, aquilo que criou, né, tudo, o universo. Então Tetragrammaton nada mais é do que a força universal, a força da luz primordial, a força criadora. Então, pelo menos essa é a minha concepção. E aí nós temos, né, várias outras formas de chamar a força criadora. Temos títulos, né, como por exemplo Adonai, Elohim, que são títulos dados pela vertente, né, pela religião que é o judaísmo. Então cada cultura, né, novamente falando, cada cultura, cada civilização, ela vai pôr, né, um conceito na força criadora. E aqui dentro da tradição ocidental nós temos, né, como sendo a denominação da força criadora, o Tetragrammaton. Dando continuidade então, o Augusto mandou aqui para mim: é possível fazer uma ritualística dupla, invocando ao mesmo tempo o anjo e um daimon? Cara, eu nunca tentei, particularmente falando, então eu não posso falar aqui com propriedade se dá ou não dá, porque eu nunca experimentei fazer algo do gênero. Minha opinião, apenas uma teoria, uma suposição, é que daria um conflito muito grande no sentido de que talvez a energia do anjo ela vai acabar sobrepondo a energia ou vai inviabilizar a manifestação do daimon. Então, se o daimon fosse chamado antes, né, e depois o anjo, talvez dê pra, enfim, de alguma forma manter a presença dos dois ali, mas as chances de a energia do anjo acabar sobrepondo a energia do daimon e fazer com que o daimon se afaste ou que ele simplesmente não consiga se manifestar é grande, mas isso é apenas uma suposição, uma teoria.
Algumas pessoas vão perguntar, pô Dalton, mas e o sistema do Dr. Hood? O sistema do Dr. Hood não é isso, né? Botar um anjo para controlar um Daimon e tudo mais ali dentro da ritualística? Mas veja bem, o sistema do Dr. Hood de Goetia, você não é bem que você invoca um anjo ali dentro do círculo mágico para estar controlando o Daimon necessariamente. Você faz o uso de um salmo, né? Um salmo correspondente àquele anjo, o anjo que frustra, né? O Daimon. Às vezes, além do salmo, vai no máximo uma oração. Então você traz um pouco da energia do anjo para dentro daquela ritualística para conseguir te auxiliar, né, a controlar, enfim, a subjugar aquele determinado Daimon. Mas trazer a energia do anjo, a energia não é a mesma coisa que presença, né? Não é a mesma coisa que abrir o portal e trazer a consciência do anjo. Então o sistema do Dr. Hood, até onde eu entendo desse sistema, você usa um salmo, usa uma oração e usa também ali no verso do selo do Daimon você coloca o selo do anjo e através dessa presença, desse rastro energético do anjo em si, você consegue fazer algum tipo de influência, né, em cima do espírito que está sendo evocado, em cima do Daimon. Mas agora, colocar ambos na mesma ritualística, no mesmo espaço, né, e abrir portais diferentes, um clifótico, um sefirótico, eu não sei se isso seria possível. Novamente, a minha teoria é de que talvez a energia do anjo suprimisse, né, a energia do Daimon e acabasse por afastar ou fechar o portal dele de alguma forma. Mas isso é apenas uma suposição. Se alguém fizer isso, por favor, nos relate aí. Outra pergunta, os anjos podem conceder perdão e retirar uma alma suicida do umbral? Sim, existem na verdade alguns pequenos anjos que não são, né, os anjos Shen, não são os 72 anjos cabalísticos, muito menos os arcanjos, mas por anjo entendam aqui de maneira resumida, a grosso modo, espíritos de luz, né? Existem alguns espíritos de luz que trabalham no astral para libertar e encaminhar almas sofredoras, almas vagantes, né, que não voltaram, não retornaram ao processo, né, da roda da vida e ficam presas no astral por N motivos. Isso é uma longa história para contar agora, né, num vídeo que é mais objetivo. Mas enfim, talvez eu faça um vídeo sobre isso um dia. Então, realmente existem, né, uma série de espíritos de luz no astral que fazem esse trabalho de pegar as almas que estão presas e encaminhar elas. Às vezes demora, às vezes uma alma ela fica presa, fica vagando, né, no astral da Terra durante anos, mas cedo ou tarde ela sempre é encaminhada. Se por algum acaso a pessoa desconfiar de que existe algum espírito que está preso, alguma alma sofredora, algum obsessor ou algo do gênero, né, e precisa encaminhar, porque não adianta limpar, não adianta afastar, normalmente eles acabam voltando. Então o correto mesmo seria encaminhar. Eu aprendi dentro das minhas experiências que isso se faz com o auxílio do arcanjo Cassiel, que é o arcanjo de Saturno. Saturno que é o planeta da morte, né? O planeta dos ciclos, dos karmas da vida, também da renovação da vida mais especificamente. Então o arcanjo Cassiel, a energia de Saturno, ela consegue fazer isso, ela consegue pegar uma alma que está ali presa, sofrendo, e fazer com que ela seja encaminhada, né, novamente ao universo e à roda da vida para entrar de volta nos processos de reencarnações e tudo mais, e também limpar, né, a alma e libertar ela desse sofrimento que ela está passando aqui. Bom, uma outra pergunta aqui foi em relação a rituais angelicais em lua minguante, né? Para falar um pouquinho mais sobre as luas dentro do trabalho angelical, se dá para fazer na lua minguante. Dá sim para você fazer um ritual angelical na lua minguante, mas você só precisa tomar cuidado com aquilo que você vai pedir. Você pode fazer simplesmente para comungar, porque nem toda ritualística você vai pedir alguma coisa. Às vezes é uma ritualística mais dentro do caminho da teurgia, né, de comunhão com aquela entidade. E tem outras que são de taumaturgia, né, de você pedir por uma mudança externa. De um modo geral, as ritualísticas angelicais elas podem sim ser feitas na minguante, principalmente se for apenas pelo contato, apenas pela comunhão. Caso você for pedir algo para o anjo, para o arcanjo, dentro do período de lua minguante, você precisa se ater a essa questão da condição da lua minguante. Como o próprio nome sugere, ela vai minguar as energias, ela vai subtrair, afastar algumas coisas. Então você precisa adaptar o seu pedido, né, para aquela condição lunar. Então eu vou dar um exemplo aqui, mas só para a gente entender. Você quer fazer uma abertura de caminho com o arcanjo Sariel, uma ritualística de prosperidade. Eu sugiro que faça na lua crescente para ser melhor, mas se for uma emergência e precisar fazer na minguante, né, um contato com o arcanjo Sariel para prosperidade, você não vai pedir
para que ele te dê prosperidade ou que ele abra seus caminhos, porque a abertura de caminhos é uma coisa feita em lua crescente. Então a lua está minguando, ela está subtraindo energias. Então o que você vai fazer é adaptar o seu pedido conforme as circunstâncias. O que seria basicamente você pedir para que ele remova obstáculos do seu caminho profissional e financeiro. Perceba a diferença? Lua crescente você pede para ele abrir os caminhos e oportunidades. Na lua minguante você pede para ele remover obstáculos do seu campo, né, profissional e financeiro. No final das contas vai ser um resultado semelhante, né, vai ser um resultado de prosperidade, só que feito de um modus operandi diferente, sabe? Levando em consideração a questão da lua em si, né, ao astral daquele momento. Vou fazer uma última pergunta aqui então, só para finalizar o vídeo. Pode falar sobre a hierarquia angelical e por que a energia da Goetia é mais densa? Eu não sei exatamente, irmão, o que você quis dizer em relação a essa questão da hierarquia angelical, mas se for o que eu estou pensando, eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. Agora, da pergunta do porquê que a energia da Goetia é mais densa, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, muita gente fala, né, que espíritos da Goetia, os daimons, são espíritos infernais, né, que eles habitam ou que eles têm uma vibração infernal. Essa vibração infernal nada mais seria do que a própria vibração da Terra, na minha humilde opinião. Tem vários vídeos aqui do canal que vocês me vêm se referindo, né, aos daimons como espíritos da Terra e não daimons, né, como normalmente eles são chamados. Eu falo espíritos da Terra muitas vezes, porque de fato eles são espíritos que se encontram na vibração terrena. E eu não vejo muito sentido do porquê que as pessoas falam espíritos infernais, né? Tem alguns daimons que são agressivos, tem alguns daimons que são maldosos porque são espíritos infernais. Não necessariamente, como o ditado diz, às vezes o inferno é a própria terra em si. Vamos analisar a vibração humana, como que são os seres humanos, para a gente fazer um comparativo entre seres humanos e daimons. Convenhamos, existem realmente alguns espíritos da Goetia que são realmente muito primitivos, muito densos no sentido de serem maldosos, cruéis de fato, e também tem muitos espíritos que são muito bondosos, que têm uma energia mais leve, que tem um comportamento um pouco mais amigável. E com os seres humanos não é a mesma coisa? Você provavelmente na sua vida deve ter conhecido, ao longo da sua jornada, pessoas que não valem o que comem, tipo pessoas realmente extremamente ruins. A gente vive num mundo que está um caos, então guerra, todo tipo de, sabe, de violência tomando conta, né, das ruas de todo mundo, da sociedade como um todo, corrupção, e, enfim, todo tipo de barbaridade que é só você ligar a TV que você, enfim, já vai ter ali um monte de coisa para você levar um choque de realidade. Então, eu acho injusto você falar que os daimons eles são criaturas de uma condição infernal, como se eles fossem piores ou mais perversos do que a gente. A gente está no mesmo barco energético, a gente está no mesmo nível. Eles são espíritos da Terra, nós somos da Terra também. É claro que nós estamos encarnados, eles estão no plano astral, ok. Mas ainda assim partem da mesma vibração. Então, da mesma forma que existem pessoas desprezíveis, cruéis, maldosas, e da mesma forma como existem pessoas maravilhosas, vão existir espíritos da Terra, vão existir daimons que são assim também, que são perigosos, que são traiçoeiros, mas também vão ter muitos daimons que são leais, que são bondosos, assim como existem seres humanos leais e bondosos. Então basta não generalizar. A gente não pode generalizar. Essa é a minha perspectiva. A energia dos daimons é mais densa porque eles estão no mesmo nível de vibração que nós, que é a Terra, o planeta Terra em si, o plano de Malkuth. Então nem todos têm uma energia tão densa assim como tem vários seres humanos que não têm uma energia densa, tem vários seres humanos que têm uma energia muito boa. Então basta não generalizar. Então de fato tem comparado, né? Agora em comparação. Obviamente que em comparação de um daimon com um anjo, é claro que a energia do anjo ela é mais densa, né? Porque os daimons eles habitam todos na esfera de Malkuth, né? De Malkuth para baixo. Ele tem também aquele conceito da árvore da morte e tudo mais. Mas não quero entrar em detalhes sobre isso porque é outro longo assunto. Mas falando sobre a árvore da vida, né? Agora focando nisso, temos o plano de Malkuth, né? Que é a Terra. E não existe nenhum anjo que habita em Malkuth. Por isso dá diferença. Em comparação, lógico, pode pegar o daimon com a energia mais, sabe, menos densa possível. O daimon mais gente boa. Em comparação com qualquer outro anjo, né, de outras esferas,
é claro que ele vai ter uma energia densa. Assim como nós, em comparação com os anjos, mesmo que você seja uma pessoa boa, ainda assim, em comparação, você tem energia densa. Por quê? Porque o anjo habita acima da esfera de Malkuth. Então os anjos começam a existir, né, começam a vibrar a partir da esfera de Yesod até Keter. Então, como não existe nenhum anjo aqui em Malkuth, né, no plano astral de Malkuth, apenas são invocadas, né, por nós, quando a gente faz uma ritualística, mas normalmente não habitam aqui, há essa diferença energética, né, e há essa separação. Mas agora, quando a gente volta, né, os olhos para os espíritos da Terra, especificamente, a gente não pode generalizar. Não quer dizer que todos são densos ou maldosos, né? Assim como tem seres humanos que são maldosos, tem seres humanos que são bons. A mesma coisa vai se aplicar para as criaturas do plano espiritual. Então é isso, pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui. As perguntas que eu não respondi essa semana eu respondo na semana que vem, e vou anotar a sugestão de vocês, como eu havia falado anteriormente, para trazer vídeos específicos sobre alguns temas que foram sugeridos. Me siga lá no Instagram para fazer suas perguntas, caso queira, né, numa próxima ocasião onde eu abrir o box de perguntas. E é isso, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.